Então, pessoa, vamos a mais um dos Super Coringas para toda e qualquer redação? Eu acredito que um dos que eu mais tenha aproveitado nos últimos tempos, principalmente para comentar sobre o desastre da formação política desse país e da dificuldade de trabalhar problemas muitas das vezes óbvios, que têm soluções fáceis, é o conceito do Rick Beck, denominado Sociedade Global de Risco. É conceito que cabe em absolutamente todos os temas sobre os quais a gente escreve, até porque envolve o enorme risco de tragédias, de colapsos em todas as esferas da vida moderna e, obviamente, da cegueira, nossa em conseguir lidar com essas realidades. E claro, eu já tinha mencionado isso dentro de inúmeros outros temas, mas vez ou outra vem algum aluno pedindo uma explicação mais específica. Então acredito que vale a pena, não é? Comentar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais e te ajudar a colocar dentro dos textos. Bom, a questão principal, quando a gente discute sobre um contexto de risco, é de nós estarmos nessa sociedade num nível de vulnerabilidade muito grande. Você sabe muito bem que a democracia brasileira está por um fio, nós já passamos por um nível de colapso político absurdo entre crises sociais, crises econômicas, escândalos de corrupção, polarização política, até as tampas, você sabe bem disso. Assim como o colapso ambiental é visível, assim como o desequilíbrio com saúde pública nunca foi tão severo entre pandemias, arboviroses e colapsos de saúde mental. Enfim, nós estamos num contexto de sociedade em que, vamos dizer, o fim está próximo, Ou o que Durkheim chamava lá atrás de anomia social parece não muito distante de nós. Então, a tese, na verdade, que se abre a partir desse conceito é de que nós estamos conduzindo a sociedade contemporânea para um estado de risco iminente. Essa é uma tese coringa, inclusive, que você pode ajustar em toda e qualquer redação. Estamos num contexto de risco iminente. E isso se dá, segundo Rick Beck, por nós termos nos formado dentro de uma sociedade global de risco. Por qual razão? Primeira grande razão: os danos que nós provocamos ao espaço natural são irreparáveis. Ou seja, na maior parte, para ser sincero, do que nós já causamos à estrutura dessa sociedade, não dá para consertar mais, não tem jeito mais, Vamos dizer que existe um limite para tentar colar os grandes desastres e os grandes colapsos que nós já provocamos. Em termos ambientais, por exemplo, é praticamente impossível recuperar a estrutura dos biomas da forma como o país já teve, ou trazer, por exemplo, o acesso à água potável para os próximos 100 anos. Pelo menos a gente sabe que nos próximos 100 anos, pelo menos um terço da população não vai ter acesso mais à água potável. A gente já sabe também que o desequilíbrio democrático é tamanho que recuperar uma noção de bem-estar social e cidadania de forma plena é uma utopia. Obviamente, como o próprio termo utopia já denomina, impossível, considerando que nas políticas públicas, da forma como são produzidas, não conseguem alcançar as reais necessidades que a população tem. Então, em praticamente todos os setores da formação dessa sociedade, nós causamos danos tão profundos em crises tão amplas, são crises conjunturais tão profundas que não dá mais para consertar. Ou seja, isso de não dar mais para reparar já nos coloca no fio do abismo, já nos coloca bem próximos do colapso, é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto grave dentro desse conceito de sociedade global de risco é o fato de nós não desenvolvermos medidas precaucionárias, principalmente após os colapsos. Ou seja, nós não
preocupamos muito com precaução, né? Nós não nos preocupamos com evitar os colapsos, e isso me dá uns nervos, sendo franco, porque veja, a gente sabe o nível de tragédia que esse país já viveu em todos os setores imagináveis. Nós sabemos as causas que conduziram a todas as tragédias e não se desenvolvem medidas de precaução para evitar que elas se repitam. Nós já vivemos tragédias absurdas de segurança pública, do colapso do sistema penitenciário exemplificado aqui com Carandiru, do colapso de terrorismo e de sociedade beligerante como houve em Realengo em 2011 e em milhares de outros ataques a escolas e a instituições ao longo dos últimos anos. Nós estamos vivendo um colapso de saúde pública desde a formação desse país. Século XX marcado por arboviroses, século XXI marcado por pandemias. Nada está sendo feito para evitar que novos colapsos aconteçam. Nós estamos saindo e entrando de crises econômicas constantemente. Saímos de uma crise nos anos 80, saímos de uma crise nos anos 30, saímos de uma crise agora, desde 2008, e nada está sendo feito para evitar que uma nova crise nos afunde em miséria e desequilíbrio. Percebe? E isso se estende para tudo. Nós vivemos praticamente um sistema totalitário nos últimos anos na formação política brasileira. Nada está sendo feito para evitar que nós caiamos de novo num circuito de violência, polarização e negacionismo. Nada, absolutamente nada, nem em termos de orientação, nem em termos de políticas públicas, nem em termos de pesquisa ou ciência, para evitar que nós mais uma vez nos afundemos em desinformação e desequilíbrio. Não tem. Então, o que dá mais desespero é que nós não aprendemos as lições dos colapsos do passado para evitar que novos rompam no futuro. E isso é o mesmo que dar mais um passo em direção ao abismo. E nós estamos caindo constantemente. Não há preocupação em desenvolver isso, tanto na nossa esfera pessoal, porque raramente nós usamos os nossos erros do passado para evitar que outros sejam cometidos no futuro, quanto em termos gerais mesmo de políticas públicas, de formação econômica, de dinâmica de mercado, enfim. Então, isso é mais um passo para que nós nos aproximemos de um rompimento profundo da estrutura dessa sociedade, né, que nos coloque mais próximos ainda do fim do mundo, né? Outra questão que o Rick Beck menciona é a ruptura com a lógica do espaço-tempo. Eu, inclusive, estava produzindo uma aula nesta semana sobre memória e acho assustador a forma como nós perdemos a noção da evolução histórica, do fio do tempo, do trilho do tempo. Fukuyama menciona, né, que essa época em que nós estamos fez com que nós perdêssemos a noção do tempo, a noção da época em que nós estamos, da classe a que pertencemos e do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos atropelando uma fase sobre a outra e nisso nós não conseguimos entender a evolução dos fenômenos dentro da linha temporal, onde nós nos situamos dentro desses fenômenos e como nós vamos ser afetados ao longo dos próximos tempos. Nós estamos amontoando fase em cima de fase, tragédia e fenômenos em cima de tragédias e fenômenos, e mal nós estamos nos dando conta de como o tempo tem fluído sobre nós, através de nós e principalmente sobre nós, solapando qualquer possibilidade de prosperidade, de equilíbrio ou de evolução. Não sei exatamente explicar isso, parece que eu estou falando de ficção científica, extremamente complexo,
né? Não sei se é só o fato de nós estarmos com as cabeças enfiadas nos telefones, dentro da dinâmica do infoentretenimento. Não sei se é consequência dos traumas, das tragédias, que faz com que nós coloquemos band-aids sobre feridas abertas, putrefadas. Não sei exatamente o que está acontecendo, mas nós estamos ignorando a evolução do tempo, a dinâmica do espaço, a rede globalizada dentro da qual nós estamos, e nós não entendemos que tudo está intimamente interligado. Bauman menciona sobre a interdependência que o mundo contemporâneo vive e não conseguimos tratar nada. Nós somos espectadores bestializados frente à evolução da história, assistindo ao mundo ruir sem fazer absolutamente nada para que a tessitura do tempo não se rompa. Trágico, profundamente trágico, eu acho, né? E assustador. Isso para mim é muito assustador, porque me sinto impotente, inclusive, sobre como transformar isso, ou como evitar que isso cresça nessa, né, terrível, completa perda de historicidade, de conexão. É como se na grande tessitura da vida, na grande tapeçaria da vida, como nós podemos trazer da mitologia grega, nós fôssemos agora um fio solto e não mais alinhavado à construção da história, né? Bom, para além disso, acredito que um dos últimos pontos, fechando o meu desespero, é a ausência de especialistas em risco. Nós estamos largados à própria sorte, porque não há quem possa, com um pouco mais de segurança, de conhecimento ou de propriedade, nos dizer o que está acontecendo, o que fazer, como lidar com o abismo. É como se todos nós estivéssemos aqui alinhados frente ao abismo do tempo, ao fim dos tempos, à completa perda de organicidade nesse planeta, e não houvesse um filho de Cristo para falar: ó, caminha para trás, dá um passinho, vamos pensar uma estratégia para esse morro aqui não desmoronar. Não tem. É como se nós estivéssemos aqui caminhando numa caverna do dragão sem o mestre dos magos para falar nenhum enigma, nada, absolutamente nada sobre o que fazer, o que eu posso fazer, como desenvolver uma política, como integrar setores, até porque o Rick Beck menciona que uma das melhores saídas contra o risco é o cosmopolitismo, é unir inúmeros setores em torno da mesma causa, certo? Cosmopolitismo, né? Passou um S. Unir esforços dos mais diversos setores para lidar com o problema. Veja, estamos vivendo um colapso das arboviroses. Dengue faz parte do cenário brasileiro há mais de um século. O que você tem que fazer? Você tem que unir esforços sanitários, você precisa unir esforços educacionais, você precisa trazer iniciativas de saúde pública, você precisa trazer o sistema de segurança pública, você precisa rever a dinâmica de arquitetura e urbanismo, você precisa mexer com todo mundo, você precisa integrar todos em torno da mesma causa. Isso é uma visão cosmopolitista. E nós não temos aqui quem una os cavaleiros do Apocalipse em torno de uma iniciativa para evitar o colapso. Então, o que nós estamos fazendo? Revivendo tragédias. Todas as vezes em que ocorrem, vêm ainda com uma intensidade um pouco maior, fazem mais vítimas, nos colocam mais vulneráveis, desequilibram ainda mais essa sociedade. Veja, recentemente houve uma grande tragédia em Mariana, no interior de Minas Gerais, que colapsou o sistema ambiental, todo o ecossistema foi desequilibrado da região, inúmeras vítimas, cidades destruídas. Pergunta: o que foi feito? O que foi feito para evitar que volte? O que foi feito sobre o circuito do tempo para medir qual é o impacto disso no médio e longo prazo e como a nossa percepção histórica disso afeta a evolução do problema? Quem propôs alguma coisa?
para mudar. Quem estudou a realidade ou mudou as leis, por exemplo, de extração mineral nesse país? Nós temos um sistema de mineração que destrói o espaço natural desde o século XVIII por aqui. Nada foi feito. Os danos já são irreparáveis, não há medidas precaucionais, nós perdemos a noção do tempo e de como isso faz parte da nossa história, está sendo replicado continuamente. É como se cada tragédia fosse a primeira, a gente não lembra que nós estamos só repetindo o passado. Santayana que diz, né, que nós estamos condenados a repetir o passado sempre que nós o ignoramos. E não há especialistas nisso. Cadê o especialista? Então, é sim uma tese coringa e sim é desesperador, né, dentro de praticamente todos os problemas com os quais nós convivemos. Veja aí se cabe em todos os temas que você está produzindo e me conta se algum deles falhar. Acho pouco provável, afinal de contas, tudo, absolutamente tudo, está profundamente conectado.